Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia. E que alegria ter você, ter a sua companhia. Fazermos juntos o estudo bíblico é uma oportunidade tremenda de nós crescermos na fé e de experimentarmos toda a força que há na palavra de Deus. Vamos lembrar da semeadura, da palavra da semeadura, quando Jesus vai explicar da terra boa. A palavra, a semente, ela tem o mesmo potencial. A que caiu no terreno não é superficial, que caiu no meio das pedras, dos pedregulhos, que caiu no meio dos espinhos, é a mesma semente. Somente algumas situações próprias daquele coração que recebeu a semeadura impediu que a semente, o poder da semente, pudesse gerar os frutos. Mas eu tenho certeza que o seu coração e o meu estão totalmente abertos à palavra e são terra boa. O meu coração é terra boa, o seu é terra boa para essa palavra que é semeada. Vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar no nosso estudo bíblico de hoje, para o entendimento e para a aplicação na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a dar comigo sequência no nosso estudo bíblico da carta de Timóteo, a primeira. Então pega aí o seu caderno, pega a sua Bíblia. Nós vamos para mais um texto da carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Anota aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 18 até o versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 18 ao 20. Vamos ler o texto? Timóteo, meu filho, esta é a recomendação que te faço de acordo com as profecias proclamadas, outrora a teu respeito. Fortificado por elas, combate o nobre combate, com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre. Entreguei-os a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Um trecho pequeno, apenas aí alguns versículos, mas que precisam ser para nós instrumento de conversão e de salvação para a nossa vida. Vamos lá. Paulo está aqui confirmando o chamado de Timóteo. Ele vai dizer da profecia. Alguns estudiosos podem, até mesmo dizem que essa palavra aqui, profecias proclamadas outrora a respeito de Timóteo, é em relação à sua vocação, à sua ordenação sacerdotal e episcopal, seu chamado, né? Mas aqui há algo importante que Paulo faz. Olha a sequência. Paulo confirma Timóteo. Mas por que Paulo está confirmando Timóteo aqui? Timóteo está enfrentando dificuldades em conduzir esta igreja de Éfeso exatamente pelo combate que estava sendo travado ali em relação a essas pessoas infiéis, a essas pessoas com doutrinas contaminadas, erradas, heréticas. E aí o que Paulo fala a Timóteo depois de confirmá-lo? E isso se aplica a nós. Eu quero ser usado por Deus também para confirmar o seu chamado, para confirmar você no caminho de nosso Senhor. E aí Paulo vai dizer a Timóteo e diz a mim a você, e eu quero dizê-lo em nome do Senhor: fortificado por elas, combate o nobre combate. Nós não podemos baixar a guarda. Nós estamos num combate espiritual. É o combate pela salvação. Enfrentamos o demônio, enfrentamos as hostes diabólicas que querem nos desviar do caminho de salvação, que querem nos convencer com falsas doutrinas, que querem nos desviar da vida de oração, da comunhão com Deus, dos sacramentos. Então, hoje, precisamos nos fortificar pela certeza de que nós somos amados por Deus, salvos por Ele, por Jesus Cristo, e precisamos assumir o chamado que Ele nos faz. Ele nos chamou para viver uma vida justa, uma vida santa, para sermos testemunhas, como nós vimos no estudo bíblico anterior,
Nós somos chamados a ser sinal na vida daqueles que ainda não creem, que ainda não foram fortalecidos na fé. Então, precisamos assumir e combater o nobre combate, o combate da fé. E aí Paulo continua, versículo 19, combate o nobre combate. E aí ele vai começar a apresentar o que Timóteo deve viver dentro desse combate, e ele apresenta isso a mim e a você também. Como que nós devemos combater? Com fé, a fé da Santa Igreja. Gente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Seguir a fé da igreja, ser fiel à doutrina moral, à sã doutrina da salvação, ser fiel à tradição, à palavra de Deus, viva e eficaz, isso nos dá uma proteção contra os ataques de Satanás. E aí a gente vai relembrar o que o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós cairmos na bobeira de nos desviar da doutrina, querer fazer as coisas da nossa cabeça, nós corremos risco, estamos expostos aos ataques do maligno. Mas debaixo da proteção da igreja, da fé da igreja, nós seremos protegidos e guardados. Depois ele vai falar da boa consciência. O que é essa boa consciência, senão a consciência de que eu estou fazendo o que é certo, que eu estou vivendo a palavra de Deus, vivendo a minha fé, buscando a santidade, lutando para vencer os vícios, lutando para vencer as doenças espirituais, para ser fiel ao Senhor, lutando contra o pecado, tendo boa consciência. Eu estou fazendo o que é certo. Essa é a boa consciência de que eu estou na presença de Deus, que eu estou no caminho de nosso Senhor. Depois ele vai dizer: por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Começa com certas permissões, com alguns questionamentozinhos, e aí a gente quer atualizar tudo, ou melhor, quer mundanizar tudo. Atualizar tudo é mundanizar tudo, né? É querer trazer para dentro da nossa experiência de fé aquilo que o mundo está vivendo e dizendo: a doutrina da igreja é ultrapassada, a gente tem que começar a atualizar todas as coisas. Não. Alguns, por terem repudiado a boa consciência, naufragaram na fé. E não é esse o projeto de Deus para você. Não é esse o projeto de Deus para mim. Deus não quer que nós naufraguemos. E a imagem do naufrágio, você sabe qual é: o barco que afunda, né? O náufrago, e aí engolido, né, pelo oceano. Vamos lembrar aí do Titanic, né, que é um naufrágio muito conhecido. Então, alguns naufragaram na fé. Não é essa a vontade de Deus para você, e não é essa a vontade de Deus para mim. Por isso, combate o nobre combate com fé e boa consciência. E aí Paulo, ele vai aqui dentro de uma carta pastoral mostrar algo que é disciplinar e que também é vivido na igreja. Entre estes estão Himeneu e Alexandre. Entreguei-os a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Nossa, que susto, que dureza do apóstolo Paulo. Ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás. O que significa entregar a Satanás? É aquilo que hoje nós usamos uma linguagem mais atual, da excomunhão. Eles estão fora da comunhão, fora dos sacramentos, fora dessa experiência eclesial. E isso é o quê? Quando a gente vai estudar o direito canônico, a gente vai entender que tudo deve ser feito para a salvação da alma. Então existem medidas que nós as chamamos de medicinais. O que é uma intervenção medicinal na vida de uma pessoa? Para curar uma doença. Então elas são duras, o remédio amargo. Nem sempre o que cura as nossas doenças, não é, físicas é gostoso. Vamos imaginar uma bezetacil, ela é boa de ser tomada? Não, ela dói demais. É para doer mesmo, para curar. Então, quando Paulo diz: eu entreguei-os a Satanás, porque eles estão fora da comunhão. Então, fora da comunhão, eles estão desprotegidos. Para quê? Para condená-los? Não. Para que eles sintam a dor e se arrependam e voltem. Por exemplo, quando a igreja diz que uma pessoa que comete aborto ou que colabora com o aborto, ela está excomungada late sentença, imediatamente, a igreja quer a condenação daquela pessoa? Não, ela quer chamar a atenção dela, porque aquele ato foi tão grave, gravíssimo, que essa pessoa precisa procurar
não é, o arrependimento e voltar-se para a comunhão. E são várias as penas medicinais que o Catecismo da Igreja, ou melhor, que o Código de Direito Canônico apresentam. Mas só que o último cânon vai dizer que tudo deve ser feito para a salvação das almas. E é exatamente isso, não é para... E aí o mundo usa essa linguagem da excomunhão e de tudo para denegrir a imagem da igreja, para dizer que a igreja é retrógrada, é dura. Não, a igreja é uma mãe que coloca o seu filho, a sua filha no cantinho do pensamento para que ele se arrependa e ele volte à comunhão. Então, eu e você precisamos compreender a beleza do amor de Deus, que também é um amor provocativo, que às vezes exige de nós, mas que é um ato de salvação. Qual é a mensagem que nós precisamos colher de Deus hoje? Somos combatentes e combatemos o nobre combate. Eu preciso estar atento, vigilante, para não perder a batalha. Isso diz que devo enfrentar o bom combate com fé e a boa consciência de que tenho vivido em Cristo, com Cristo. A fidelidade a Ele me garante proteção e vitória. Meu irmão, minha irmã, você que faz o estudo bíblico comigo aqui na Bíblia no meu dia a dia, desde o momento que nós escolhemos a Cristo, nós vamos enfrentar o combate, um combate espiritual. Nós travamos um combate contra o mundo, o demônio e contra as nossas paixões. E nós não podemos baixar a guarda. Enfrente esse bom combate com fé e com boa consciência. Vasculhe aí a sua consciência e veja se você está vivendo em comunhão com Deus. Se não, busque a comunhão, volte à comunhão com Ele e enfrente esse bom combate até o seu último suspiro. Porque a vitória é certa para esses que enfrentam um bom combate. E essa vitória é a coroa da glória, é o céu. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está conosco no nosso combate. Nós não o enfrentamos sozinhos. Enfrentamos com a sua presença. E é a sua presença que faz a diferença. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai nos lembrar. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós queremos caminhar com fé e com boa consciência de que nós estamos seguindo os seus passos e vivendo a sua palavra, aplicando a sua palavra na nossa vida. E isso vai nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nós não queremos sair debaixo da proteção da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, Senhor, nós pedimos uma graça especial hoje, da fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade ao magistério, à doutrina da igreja, fidelidade à tradição, e que não haja nenhum desvio da nossa parte, mas que nós enfrentemos, combatamos o bom combate até o fim e recebamos no final a coroa da vitória. Muito obrigado, Senhor, nos conceda a graça da perseverança final. Muito obrigado, Jesus. Perseverança final é algo que nós temos que pedir todos os dias para Jesus, porque nós estamos perseverando hoje, mas nós temos que dizer para Ele: eu quero perseverar até o fim, até o último suspiro, e vou enfrentar o combate, o bom combate, o combate nobre, justo, santo, que é o combate contra o mundo, o demônio e a nossa carne. Até o fim, até o último suspiro vai ser assim. Nós não podemos baixar a guarda, porque esse inimigo de Deus, Satanás, já está combatendo o ser humano desde o pecado de Eva e Adão lá no jardim. E ele já tem muita experiência nesse combate, que quer nos desviar do caminho da salvação. Então, fique atento, seja fiel até o seu último suspiro. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.